Porque quando falam assim, eu sou rotulado por alguns policiais como comunista. Não, o Major Novo é comunista. Pô, o cara não sabe nem o que significa essa porra. Né? Então, mas ele, porque eu penso às vezes diferente do que a maioria, e aí o cara já te rotula ou para um lado ou para o outro. Vou fazer um spoiler aqui, eu estou escrevendo um livro sobre o que eu estou chamando de prioritarismo. Ou seja, o que é o prioritarismo? É você, de fato, investir nas questões mais básicas primeiro. Então, assim, quando você vai, o argumento sempre do show da Lady Gaga e qualquer outro show, né, que teve aí, foi Madonna, né? Teve. É sempre de que é um fluxo de capital muito grande, que de fato é verdade. Só que, assim, será que isso compensa esse deslocamento dessa massa de policiamento? Não é isso? Será que o valor que foi investido ali de recurso público, que eu não poderia investir numa outra coisa? Né? Então, assim, esse é o primeiro questionamento. Né? Em relação à questão política, cara, nós vivemos numa democracia com alguns problemas, mas se o gestor do executivo e do legislativo, né, ele não for aprovado, eu tenho que votar eu tenho que votar em outro, cara. Então, assim, um dos questionamentos muito interessantes que eu vi em relação à DPF foi que o judiciário ele não tem legitimidade para pautar política pública. E tá certo. Por quê? Porque eu não tenho como trocar o Alexandre de Moraes, eu não tenho como trocar o Barroso, eu não tenho como trocar o Gilmar Mendes. Mas eu tenho como trocar o Eduardo Paes. Isso. Eu tenho como trocar o governador do estado. Eu tenho como trocar o presidente. Só que hoje, ô Glauber, para quem conhece um pouquinho de política, não é tão simples assim. Porque essa falta de conhecimento do povo, ela é explorada. Explorada. Mas, na verdade, esse é o fim, né? Exatamente. Quando você tem um domínio territorial na facção, o fim é o voto. Porra, o político olha aquilo ali e o fim é o voto. Porra. Claro. E então, a ignorância do povo permanente. E aí eu digo, viu como é que a questão da crise da segurança pública, ela é de soberania? Ela ataca a nossa democracia, cara. Ela ataca a democracia que a gente tanto defende. Não é isso? E você tocou num ponto interessante, que é a imprensa. A imprensa, que é importantíssima para a manutenção da democracia, né? Ela vive, de fato, uma dicotomia, uma dualidade, que é o quê? Ao mesmo tempo que ela tem um papel importantíssimo, que é de controle externo, né? Ela é comercial. Já parou para pensar nisso? Ou seja, a imprensa é importantíssima para um regime democrático. Ela que vai botar o dedo na cara lá e ter autonomia para isso, para criticar, pô. Peraí, quanto é que foi gasto nesse show? Peraí, porra. Não é isso? E isso eles fazem muito bem, investigar a vida dos outros. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa do show para fazer a máquina financeira dele girar. E aí? Como é que faz, irmão? Que autonomia é essa? É muito fácil eu falar que sou protetor da democracia ganhando 500 mil reais por mês. E eu tô jogando baixo. E aí eu tenho que ter minha propaganda ali. Eu tenho que receber o dinheiro da Secom. Não é isso? Então, assim, é tudo entranhado. O sistema, ele acaba, né, se autoalimentando. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Estudar, porra. Ter conhecimento. Conseguir fazer esse discernimento. Ter esse discernimento. Você vai mudar o mundo? Não, mas você não vai deixar que o mundo te mude. Isso aí é muito importante. Exato. A salvação individual, né, cara? Muda você. Agora, essa história do pão e circo, até pro circo, precisa da força policial para manter o circo. No caso, Lady Gaga em Copacabana, qual é o efetivo policial que vai estar ali trabalhando? É muito grande. Então, é muito grande, vai faltar em outra parte da população. Aí eu te pergunto, será que um governador, um prefeito, ele está disposto a responder esse questionamento? Não, porra. Os caras estão blindados, entende? Os caras estão blindados e a imprensa não tem nenhum papel social, cara. O interesse da imprensa é comercial. Comercial, exatamente. A imprensa é comercial. E pautar aquilo que ela entende como a ideologia, né, social. Então, assim, influência. Uma coisa muito importante, Glauber. E aí, eu acho que eu não abordei esse tema aqui. A guerra, irmão, ela não é só bélica. A guerra é bélica, jurídica e informacional. Só que o meu policial,
o meu irmão de arma, ele só está preparado para uma, Sim, que é a bélica. isso. A jurídica é extremamente complexa, porque é aquilo que eu te falei, nós temos um sistema anacrônico, nós temos leis complacentes e jurisprudências extremamente benevolentes. Beleza? Então olha aqui a condição jurídica dele. E a informacional, parceiro? Quando o cara te mete na capa do jornal dizendo que tu fez uma coisa, tem direito à defesa, ampla defesa e contraditório nenhum. Mas depois ele descobre que tu não fez porra nenhuma. Mas aí já passou, pô. Só que hoje, com a internet, tá perpetuada essa porra. Não é isso? A imprensa é praticamente intocável. Porque o argumento sempre que eles usam é o seguinte: não pode extolir minha informação, porque isso é censura. Censura o quê, pô? Que censura, pô? Então, assim, existe esse jogo, né, de interesse. E a guerra informacional, só que é um excelente instrumento. Porque aqui, meu amigo, quantos estão assistindo a gente aí agora? 2.800. 2.800. Quando a gente imaginar, rapaz? E quantos vão assistir depois? Quantas visualizações vão ter cada corte aqui, cada vídeo? Não é isso? Então, assim, eu tenho que aprender a trabalhar a guerra informacional. Eu tenho que saber trabalhar isso. E aí, quando você trabalha no conceito político de direita e esquerda, que também está totalmente deturpado, a esquerda, ela começou a trabalhar isso muito antes. E é uma pesquisa interessante, ela chegou a um resultado que não me causou estranheza nenhuma. 80% dos jornalistas são de esquerda. E quando você pega a pauta esquerdista para a segurança pública, ela tem basicamente os mesmos pilares. A causa é a desigualdade social, o criminoso é vítima da sociedade, a polícia é opressora de direitos, direito penal mínimo, não é isso? Encarceramento em massa. Encarceramento em massa. Que não tem nada de massa, se você for fazer uma proporção com a população brasileira. É pequeno, é mínimo. Que massa, cacete. Tu pega o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem 12 milhões de gente, aproximadamente. Quer pesquisar aí, mano? Volta. Usa o Google aí. Estado 17. Não, que isso? Estado 17. Porra, fala. Caralho. Eu tô estudando, né? Fala. Não, 17. 17? Eu acho que é 17. Tá, eu acho que são entre 12 e 14 no máximo aí. Bahia perto disso também. 16 e um pouquinho. Perfeito, mais perto para 17. Pô, tu é bom mesmo, né? Por isso tu é caveira e porra, né? Doutor. Mas olha só, Ô, vamos lá então. 17 piorou a conta, porra. População carcerária do Rio de Janeiro. Piorou, isso aí, 47 mil. Não, mas vamos lá, vamos fazer essa conta aqui, Glauber. Que conta é essa, cara? Essa conta não fecha. Eu lá no doutorado, né, cara, eu tentando explicar o sistema prisional brasileiro pro meu professor, meu orientador. Quando eu fui falar com um cara, mano, Walter, que aqui a gente tem uma coisa chamada regime aberto. O cara não conseguiu entender que porra era essa. Porque aqui eu tenho... Teu doutorado é onde? Na Espanha? Na Espanha. Fechado, regime fechado, semi-aberto e aberto. Peraí, o cara é apenado e tá no regime aberto? Que merda é? O cara não conseguiu entender, Glauber. E aqui eu tenho uma série de institutos despenalizadores, não é isso? Então, aquele número de 800 mil presos, colocando a primeira perspectiva sua, que foi importante, que é a comparação com o número de populacional. Nós somos a terceira maior carga prisional do mundo. Isso. Em números absolutos. Números absolutos serve pra porra nenhuma em matéria de pesquisa. Se eu jogar para a população, já cai para 27. Sim. Na proporção, que é o número relativo, que é o que me adianta. Que não compara nada com o Brasil, que o Brasil porra, a 10ª economia do mundo, a 5ª maior população. Como é que vai estar em 27? 10% dos homicídios acontecem no Brasil, parceiro. Exato. É o país mais violento do mundo. Continue o raciocínio, por favor. Beleza? E aí, se eu jogo o preso, de fato, que é quem tá no regime fechado, já cai para metade. Tá entendendo? Então, assim, se você avaliar e fizer uma avaliação histórica das leis, 80% a 90% das nossas leis são leis de caráter despenalizador. 9.099. E quando não é a lei, eu pego uma lei gravosa, como a lei dos crimes hediondos, e faço uma interpretação esdrúxula dela. Não é isso? Para despenalizar. Exemplo.
O crime hediondo tem que ser integralmente no regime fechado. O STF vem e disse, não pode, pô. Porque isso fere, né, o princípio da individualização da pena. Lembra que eu falei? O problema não é só a lei. O problema é a lei e a jurisprudência. Porque a partir do momento que eu criei uma porra chamada hermenêutica, eu interpreto a lei. E qual a interpretação? Benevolente. E mais uma vez, sobra para quem? Para a população e para a linha de defesa do Estado mais exposta, a polícia ostensiva. Olha aí, ó. Olha aí a problemática do negócio. Então, é muito simples. Para resolver, vir no sentido contrário. Rigor na lei. Aumento das vagas do sistema prisional. Não é isso? O que o Bukele fez em El Salvador? Peraí, eu tenho quantas facções criminosas? Quantas? 2. Tá todo mundo junto. Todo mundo junto, porra. A lei de execução penais, você sabe, conhece ela mais do que eu, ela não manda dividir preso por facção, não, porra. Vai vir ela de cabo a rabo que não tem isso lá. Por que aqui eu divido? Mas eles vão se matar no primeiro dia. Primeiro dia. E se começar, eu vou lá e separo. Agora, é junto, meu amigo. Porque quando eu crio segmento, o cara só tá ali, meu irmão, pra aprimorar cada vez mais a conduta criminal dele, pô. E preso é preso, pô. Sim. Preso é preso. Tem que respeitar. Sou contra calabouço. A gente já passou dessa fase, mas, entretanto, todavia, eu tenho que rever o meu sistema prisional pra ontem. Pra ontem. E romper com essas falácias. E essas falácias são falácias de guerra informacional. Isso. Pura e simples. Isso. Pura e simples. Isso. Isso aí é mega comodidade administrativa. O diretor do presídio, ele quer vida fácil. Ele quer uma vida aceitável. Vida fácil também não, para não ser injusto. Nunca é fácil, né? Ele quer uma vida possível ali. Sim. Então, ele precisa manter o cargo. Ele chega ali, o que é mais fácil? Porra, aqui a cadeia eu vou botar só PCC aqui eu vou botar só Comando Vermelho, pô. Com isso, acabou aquele noticiário de rebelião. Sim. Acabou, porra, fuga. Ó, se tu deixar o cara fugir, nós vamos apertar. Aí o preso mais ou menos domina o sistema prisional. Mas o que tem, rapidinho, mas o que tem de interessante nesse ponto aí? Mas de dentro do presídio, ele comanda a facção aqui fora. Isso. As principais facções surgiram dentro do presídio. A quantidade de crimes de extorsão que acontece dentro do presídio. Então, assim, se você botar numa matemática aí, cara, eu não sei se vale a pena, não. Mas vai lá, quer ir pra onde? Leva o assunto aí pra onde quiser. Então, mas aí vale a pena, cara, pro burocrático. O burocrata que tá ali garantindo o cargo comissionado dele, porra. E é a mesma coisa do político. É foda, a gente tem que começar a botar o nosso na reta. Porque quando a gente fala do político, o político tá pensando em ficar em 4 anos. E o carreirista tá pensando em passar a carreira dele com vida fácil. Meu irmão, o cara é um igual meu. Mas ele é o diretor do presídio. Porra, eu devo obediência pra ele e ele me tem ali, porra, no cabresto, né? E aí, porra, ele pode me punir. E aí ele tem um armamento melhor que o meu. E aí ele tem um carro melhor que o meu, um carro blindado. E aí ele tem acesso à autoridade. Então ele quer manter o status quo dele, pô, de carreirista. Isso você vai ter nas carreiras, delegados, coronéis, oficiais da PM. Sim. Você vai ter dentro do sistema que não tem carreira, que é carreira única, por exemplo, PRF, uma carreira desejada por muitos, mas lá dentro você tem os carreiristas, que o cara vai se sujeitar a aplicar a política pública do Lula para ele, porra, ter ali o status quo dele mantido. Então, quando você vai juntar o interesse do político, o político do voto e o político de carreira, fudeu, não tem espaço para o interesse da população. Outro problema, a gente não produz conhecimento, porra. Você é um cara que abriu a minha mente. Se eu consigo, porra, tentar pensar um pouco mais fora da caixa, começou no primeiro podcast que eu tive contigo. E aí a gente vai conversando com outros caras que estudam, que escrevem livro, que vêm para um podcast e mostram conhecimento acima da régua, mediana. Aí o cara fala, porra, o polícia não é só burro. Porra, o polícia estuda. O cara tem argumento, o cara tem livro, o cara tem doutorado. Então, nós vamos conseguindo evoluir. Agora, produzir conhecimento, imprensa, comunicação,
a gente tá muito atrás. Nasce uma iniciativa igual a minha, enfrenta dificuldade do cacete. Por isso que eu já te fiz o convite hoje. Nós vamos alimentar o portal Fala Globo News, o Fala Globo News, que é o programa da tarde, com informação diferente do que a mídia, porra. Agora eu vou apresentar para a população segurança pública, olhando o fórum de segurança pública, eu vou fazer igual o UOL, igual o Folha de São Paulo, igual a Globo? Não, porra. A gente tem que questionar diferente. Por isso que nós temos nosso sucesso. E aí eu preciso que o Major Novo escreva sobre segurança pública, porra, não seguindo, porra, o que o acadêmico lá do Fórum de Segurança Pública tá escrevendo, porra. Então, esse ponto é interessante, Glauber, porque a gente não pode cometer o mesmo erro que esse que você citou comete. Que é o seguinte, é escolher um lado e ir cegamente nele. Esse é o maior erro que pode ser cometido. Porque quando falam assim, eu sou rotulado por alguns policiais como comunista. Não, o Major Novo é comunista. Porra, o cara não sabe nem o que significa essa porra, meu irmão. Né? Então, mas ele, porque eu penso às vezes diferente do que a maioria, e aí o cara já te rotula ou para um lado ou para o outro. E aí, Glauber, eu acho que o mais importante é o debate, cara, e ouvir todo mundo. E você falou um ponto muito interessante. Produção de conhecimento, né? Nós temos hoje, cara, uma série de instituições, órgãos, né? A própria imprensa, a academia, que os camaradas, eles não produzem conhecimento com o objetivo principal que é encontrar a verdade, mas sim sustentar as suas ideologias e preconceitos. Sim. Eu vi essa porra fazendo doutorado, cara. Por quê? Porque eu fui estudar um tema que é uma caixa de Pandora, parceiro. E que era o argumento principal da DPF 635, que é a letalidade policial. Sim. E se tu tentar fazer o teu doutorado aqui, tu tem uma dificuldade fodida. Tu não consegue botar o teu tema num doutorado no Brasil. Aí você tem que ir pra fora. Esquece. Só o fato de ser policial já fecha as portas praticamente de todas. Sim. Né? Isso é muito ruim, porque você... O especialista em segurança pública, eu não sou aquele que defendo radical que o especialista em segurança pública tem que ser polícia, não, pô. A gente acabou de falar aqui que segurança pública é muito mais do que polícia, pô. Perfeito, exato. Só que a partir do momento que você não escuta o policial, e é o que acontece na maioria desses eventos, né? Você não tá ouvindo um ator muito importante, que é aquele cara que tá no contato diário, porra, com o criminoso, com a criminalidade violenta. É o operador, né, cara? O cara que tá na ponta. Exatamente, pô. Entendeu? Então quando você chama, pô, um cara, como você já chamou vários aqui, né? O Batata é um exemplo, né? Porra, esse cara tá operando diariamente, pô. E é um cara que estuda, inteligente, tem o que agregar. Mas a academia não vai chamar ele em hipótese nenhuma, parceiro. E aí, continua com aquela visão míope, que é o que eu chamo de desonestidade intelectual, pô. Ah, porque eu produzi, né? Sou pós-doutor da casa do caramba, e não sei o quê, porque eu tenho tantos livros. Pra quê, pô? Serve de porra nenhuma. Porque é tudo enviesado ideologicamente. Então, quando eu comecei a ler esse material, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada nisso. Por quê? Porque a questão da letalidade policial, que é tão debatida, a culpa era quase que exclusivamente na força policial, porra. E eu, que na maioria das minhas operações tomei muito mais tiro do que dei, falei, porra, peraí. Não tem um outro personagem nessa história não, porra? Que é o vagabundo, porra? Não existe. Esses especialistas, eles não param pra olhar que o criminoso mata o policial no Rio de Janeiro pelo simples fato dele ser policial, que o criminoso passa uma viatura, ele dá tiro por esporte, que a viatura tá no patrulhamento, não vai entrar na comunidade, toma tiro lá de dentro, que o policial tá no baseamento, ele vai lá executar por simples prazer e certeza da impunidade. Cara, só eu tô vendo essa porra? Só eu tô vendo essa porra? Todos esses especialistas que muitas das vezes foram formados com dinheiro público, em faculdade pública, não estão vendo isso, porra? Aí a pergunta que eu faço, esses caras são burros ou são desonestos? Por que quando o cara chega pra você e fala assim, a polícia do Rio de Janeiro mata mais de 1000 por ano? É alto esse número? Pra caralho. Pra caralho. Só que o número é absoluto, porra. E ele vira e fala assim no estudo dele, a polícia do Rio de Janeiro mata mais de 1000 por ano e a americana mata 300. Ele só pode estar de sacanagem a fazer uma comparação dessa. Mas o grande público vai falar o seguinte, a polícia do Rio de Janeiro é mais violenta que a americana. Meu amigo, olha a diferença de ambiente, porra. O ambiente onde a polícia brasileira está é muito mais violento. O criminoso aqui é muito mais violento. É lógico que a polícia aqui vai ser mais violenta. Tem mais confrontos. Exatamente. E aí quando tu pega o número absoluto,
1.000, vamos trabalhar com 1.000. E você compara com outros estados, a PM do Rio está em primeiro lugar, a Bahia agora está passando. Só que eu tenho que colocar ele relativizado. Se eu coloco, divido esse número pelo número de efetivo policial, o Rio já cai para 7º. E o Amapá passa a ser o primeiro. O Amapá passa a ser o primeiro. Só que o que aparece? E a DPF saiu de onde? Do Rio. E aí tem um dado muito interessante, que eu coloco na pesquisa e que aí mostra que a polícia do Rio é menos violenta. Número de confrontos, parceiro. A polícia do Rio mata 1.000 por ano, e eu vou ser bem benevolente aqui, em 12.000 confrontos Por ano. A polícia da Bahia mata 1.000 em 3.000 confrontos. Porque apesar deles terem confrontos lá, ainda não chegaram no número daqui nem na intensidade. Isso. Qual é a polícia mais violenta, Glauber? E se você faz esse mesmo exemplo para uma polícia americana e uma polícia de um país europeu, o número de homicídio com a intervenção policial, auto-resistência, que é o termo técnico, juridicamente falando, e confrontos, é igual. Porque lá não se admite atacar a força policial em hipótese nenhuma. O ataque à força policial é um ataque ao Estado, não é um ataque a mim, a você. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento. É muito grave isso. Só que eu entrei num sistema que eu chamo nos meus livros de normalização dos atos e fatos. Ah, morreu um polícia hoje? Amanhã morre outro. Amanhã morre outro. Amanhã morre outro. Amanhã morre outro. O que não é admitido em nenhum outro país. Não é isso? Só que o número de estudos dessa mesma academia, que para a letalidade policial é na ordem de centenas, para a vitimização policial eu conto nos dedos. Então assim, entendeu como é que a guerra não é só bélica? E aí eu volto naquela discussão que a gente já teve. Não é isso? Eu vou abrir mão desse espaço aqui? Porque na grande emissora ninguém vai me chamar ao vivo lá. Se chamar eu vou. Ninguém vai me chamar. Então eu vou abrir mão desse espaço? Os frutos que eu não, eu também, que eu colhi depois que eu vim aqui, são gigantescos. Não é financeiramente não, você sabe que eu não ganho porra nenhuma financeiramente. Você sabe da minha história, vindo aqui. Pelo contrário. Só que quando eu vejo um garoto que me aborda na rua, como já aconteceu várias vezes, e fala assim, Major, eu mudei minha perspectiva de polícia a partir do momento que eu ouvi o senhor falar. Eu já ganhei, Glauber. Eu já ganhei, por um motivo muito simples. Esse garoto, que é morador de comunidade, com todas as dificuldades do mundo, eu não ia alcançar ele com um fuzil. Por quê? Porque ele não é vagabundo, porra. Ele é trabalhador mesmo com toda a dificuldade. Mas eu alcancei ele por aqui, ó. Pela sua ferramenta. Por outras. Aqui eu alcancei ele. Aqui é um instrumento de guerra informacional importantíssimo. E aí muitos criticam. Ah, mas o cara vai lá e fala um monte de merda. Aí a culpa é do usuário, não é da ferramenta. A arma não mata ninguém sozinha, é quem puxa o gatilho. Carro não atropela ninguém sozinho, é o cara que enche os córneos e vai dirigir. A culpa não é da ferramenta, a culpa é do usuário que não sabe utilizar. É isso, cara. E a polícia abriu mão desse instrumento, né? Por muito tempo, a gente sobrevive sem eles, mas tu pega a polícia da Bahia, a polícia do Rio, a polícia de São Paulo, estados que têm mais problemas de violência, os caras não têm a mesma postura. Nós temos o Derrite lá na secretaria. Derrite antes de secretário, pô, ele tinha muito mais abertura pro podcast. Depois de secretário não tem. Então, assim, parece, cara, que o homem, seja ele o policial, o secretário, o político ou o carreirista, ele está muito preocupado em manter a condição dele. Quando a gente sai da solução do problema, porque é o seguinte, irmão, no final, todo mundo tem uma finalidade. A imprensa, ela está comunicando com a finalidade dela de ser um veículo de comunicação, portanto, gerar receita, pagar a tua estrutura. Só que tem a forma de você ganhar dinheiro entregando É claro. um valor social. Como eles têm ideologia e têm lado, eles trabalham para que a narrativa seja controlada dentro da ideologia dele. Claro. Que já é alimentada pela esquerda brasileira politicamente dentro da universidade,
dentro dos veículos de comunicação. E hoje, passado 30, 40 anos desse sistema, tá dentro da polícia, tá dentro do MP, tá dentro do judiciário, tá dentro de todo mundo. Então nós estamos ferrados. Se a gente tem que mudar a perspectiva, frase que você sempre falou aqui, porra, a complexidade da atividade policial, o cerceamento da atividade policial, fica na gente. Fica no público que está em casa assistindo. Aí nós vamos olhar uma matéria e vai falar de, porra, que o Brasil prende muito. O cara vai falar, porra, calma aí, essa porra é número absoluto. Eu vi o Major Novo falando. Sim. E aí nós vamos plantando a semente. Claro. A gente vai amadurecendo. Olha o canal como era no primeiro ano, como é hoje. Olha o nosso público. Olha as pessoas que estão transformando. Olha o material que está chegando na polícia com uma outra visão. Sim. Porque o cara assiste podcast.